Olha, nós tivemos ontem aqui no Jornal do Piauí, você acompanhou a entrevista com o vice-prefeito e secretário municipal de Finanças, Robert Rios. Ele tem acompanhado de perto essa questão do transporte coletivo de Teresina. E são muitas as manifestações e greves dos trabalhadores do transporte coletivo nos últimos dias, né? Nesse mês de janeiro, foram pelo menos 3 paralisações, com mais uma ou duas que já aconteceram durante essa semana. E ontem o vice-prefeito disse que o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, pode perder a paciência nessa lida com as empresas e que pode sim municipalizar o serviço do transporte coletivo na capital. Então nós vamos repercutir isso hoje, conversando com o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos aqui de Teresina, o CETUT. Quem está lá no CETUT que nos traz mais informações é a repórter Indira Gomes. Oi, Indira, boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Nádia. Boa tarde a todos. Ontem, em entrevista ao Jornal do Piauí, o vice-prefeito e secretário municipal de Finanças, Robert Rios, disse que o prefeito, doutor Pessoa, pode perder a paciência com as empresas do transporte urbano e ventilou, inclusive, a possibilidade do cancelamento dos contratos com as empresas que fazem esse serviço e que poderia passar a adotar o sistema de municipalização dos serviços. Um dos fatores que levaram o vice-prefeito a fazer essa colocação foram, como você citou aí, as frequentes manifestações e protestos dos motoristas e cobradores. Já foram 4 esse ano, viu, Nádia? Que por algumas horas ou até 2 dias, como aconteceu na última semana de janeiro, eles suspenderam o atendimento à população. Então, pela primeira vez, o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina fala sobre essa polêmica envolvendo a Prefeitura e as empresas, e a gente conversa a partir de agora com o coordenador técnico do CETUT, Vinícius Rufino. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde. Como é que o CETUT recebeu essas declarações feitas ontem pelo vice-prefeito no Jornal do Piauí? O CETUT recebe com preocupação e, ao mesmo tempo, constatando que ainda há muita desinformação, possivelmente, sobre o conhecimento de como funciona, de fato, o contrato de concessão, né? Esse contrato que existe assinado entre as concessionárias, as empresas do sistema e a prefeitura, né? O contrato ele prevê uma tarifa de remuneração e uma tarifa de arrecadação em que, eventualmente, vão haver necessidades de subsídio. Isso tudo está dentro do que consta no contrato, tá? Então, em não havendo esse subsídio, o sistema tende a desequilibrar, tá? A dificuldade nesse momento é exatamente em relação a todo esse caos que foi gerado, especialmente, que já vinha ocorrendo historicamente, mas que culminou especialmente com essa situação da pandemia, em que houve esse desequilíbrio entre o que se oferta e o que se transporta. Então, hoje, nós estamos com um sistema que está disponibilizando para o passageiro cerca de 56%, perto de 60%, da frota empregada comparado com a situação antes da pandemia. Mas o que se transporta hoje, o que se arrecada no sistema hoje, equivale a 25% do que se arrecadava antes. Então, há um desequilíbrio que precisa ser reparado, que precisa ser equilibrado. E tudo isso consta em contrato. Né? Tudo isso consta a necessidade desse repasse em contrato. Não há nada ilegal, não há nada fora do que está determinado. De acordo com o CETUT, a Prefeitura deveria, então, aumentar o valor desse repasse que é feito às empresas? Olha, se a gente considerar uma tarifa que está sendo praticada hoje, que optou, que está se caminhando para tomar decisão para a manutenção dessa tarifa, tecnicamente, ela é uma tarifa que já há uma diferença em relação ao que está tecnicamente calculado. Se a gente for pegar como comparação, por exemplo, o ano de 2020, no início do ano se calculou uma tarifa técnica na casa de R$ 4,70, né? E foi decretada uma tarifa de R$ 4,00, né? A Prefeitura pode pode tomar esse tipo de decisão assumindo o ônus do subsídio. Isso consta no contrato, né? E esse subsídio, desses 70 centavos em cima de cada passageiro transportado, deve ser repassado para as operadoras, né? Sob pena de ocorrer um colapso, sob pena de ocorrer dificuldades financeiras, né? Isso tudo consta em contrato. Para esse ano, o valor tecnicamente calculado já está na casa de R$ 5,04. Ou seja, você mantendo uma tarifa de R$ 4,00, sem haver nenhum repasse, a tendência de desequilíbrio é muito maior, né? Então, assim, nada que está sendo feito hoje está sendo feito fora de contrato, não existe nada de pressão no sentido de cobrar alguma coisa que não esteja no contrato. Tudo que se exige hoje em relação ao subsídio se solicita
é abrigado dentro do contrato. A exemplo de outros municípios, por exemplo, em São Paulo, só para a gente ter uma base de comparação, a média anual de repasse é na casa de 3 bilhões de reais. Né? É só de repasse em relação de subsídio em relação ao desequilíbrio entre arrecadação e remuneração. Então tudo isso tem que ser instruído melhor. Eu penso que há ainda a necessidade de uma informação melhor, de um conhecimento melhor do contrato, do edital de licitação, para se chegar a se discutir a questão de municipalização. A Nádia tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Nádia? Bom, Vinícius, o que você diz aí, então, é que é preciso que talvez a Prefeitura ou a assessoria jurídica da Prefeitura estude melhor os termos desse contrato antes de efetivamente partir para uma discussão de municipalizar o serviço do transporte coletivo de Teresina. Mas, no entanto, ainda na fase de transição, eu lembro, começaram os contatos da atual gestão com os empresários do transporte coletivo de Teresina, não é verdade? Já houve essa conversa que foi iniciada ainda no ano passado. E nessas conversas não houve nenhum tipo de evolução? A Nádia questiona se houve algum tipo de evolução nas conversas que já haviam sido iniciadas com a Prefeitura no ano passado. Olha, existe um repasse sendo feito, quer dizer que havia sido feito, deu uma estancada agora, né, que são repasses referentes a essa questão de diferenças de remuneração com arrecadação, tá? Isso compromete a questão da situação do sistema, né? E são coisas que precisam ser mais bem conversadas, precisam ser definidas, essas questões, sob pena de fato da gente entrar num colapso. Vinícius, a gente tem um questionamento também com relação às manifestações que já aconteceram esse ano. Já foram 4 manifestações que os motoristas e cobradores do setor chegam, inclusive, a suspender o atendimento da população por até 2 dias, que foi o que a gente viu no final de janeiro. O que o Setut pode fazer para atender às reivindicações que são feitas pelos colaboradores? Olha, como já foi mencionado, a grande problemática do sistema hoje é exatamente essa questão de dificuldade financeira em relação ao desequilíbrio, tá? do que se tem de custo no sistema e do que se tem de arrecadação. Em não havendo um subsídio, em havendo uma descontinuação desse subsídio que consta em contrato, o valor que se arrecada hoje, ele sequer é suficiente para que se seja pago a folha de pagamento. Então existe essa grande dificuldade, essa dificuldade tem que ser conversada para ser sanada, né? A dificuldade toda do sistema hoje, fundamentalmente, é essa. Bom, quais são as perspectivas que a gente tem, então, de ter um sistema que volte a atender com qualidade toda a população de Teresina? Primeiro, é preciso que se siga o que consta em contrato. Tá? Importante frisar que, em relação à municipalização de transporte, que é um assunto que tem sido falado muito esses dias, desde o início do ano, municipalização do transporte é um ato que, se a gente pegar no Brasil inteiro, só temos uma única cidade no Brasil que tem um serviço municipalizado, né? Porto Alegre tem uma empresa municipal de transporte, mas que compreende apenas 10% ou menos do sistema inteiro. Então, assim, é mais um serviço que eles têm para possivelmente fazer um acompanhamento e ficar a par de como está a situação do sistema, até como uma questão de monitoramento, né? Então, assim, existem vários trâmites em relação à questão de municipalização, que não só da questão de simplesmente terceirizar uma mão de obra e assumir uma gestão. Tem toda uma questão de estrutura que está envolvida nisso aí e que deve ser discutida, né? Como a gente vem falando, se fosse uma coisa realmente benéfica, uma municipalização, o Brasil todo teria cidades, ou teria uma grande maioria das capitais do Brasil, com serviço municipal. E a gente não tem constatadamente essa questão. Vinícius, a Nádia Rodrigues tem outra pergunta. Pois não, Nádia? Olha, eu sei que ele está sem retorno, Indira, você passa aí para ele, porque, pelo visto, o impasse parece que vai continuar. E eu queria saber do Vinícius pontualmente o seguinte: ele disse que, pela planilha, a tarifa já deveria passar dos R$5. Eu quero saber, Indira, se o aumento do repasse que o Setut está pedindo para as empresas, ele independe dessa elevação na tarifa, ou seja, aumentar o repasse faz com que a possibilidade do aumento da tarifa seja menor?
Vinícius, a Nádia se refere ao valor que você colocou de valor técnico de tarifa de R$5. Ela questiona se esse aumento do repasse à prefeitura poderia reduzir o valor desse aumento na tarifa que vocês sugerem colocar. Pronto, bem colocada a questão. É importante frisar que essa definição de diferenciação entre tarifa de remuneração das empresas e tarifa de arrecadação do sistema, ela está preconizada no artigo 8º da Lei de Mobilidade Urbana, da Lei Federal de Mobilidade Urbana. Tá? Então, o que acontece? Todos os sistemas de transporte que já foram licitados, eles devem preconizar essa diferenciação. Tá? E consta em regulamento, no nosso regulamento de transporte público, transporte coletivo urbano, que a decisão pelo valor da tarifa é uma decisão do prefeito, tá? O prefeito, ele decide, ele analisa os números e decide qual a tarifa ele vai dar. Para isso, ele precisa avaliar se, primeiro ponto, aquele valor de tarifa que ele está dando, ele vai ser um valor suficiente para dar cobertura a toda a remuneração do sistema e, em não sendo possível, ele precisa avaliar se a prefeitura tem saúde financeira para cobrir o subsídio, essa diferença, né? Eventualmente eu dou uma tarifa de X reais, mas eu tenho a necessidade de uma tarifa de X mais 1, tá? Esse 1 precisa ser coberto pela prefeitura, isso consta em contrato. Então, assim, a decisão por manter uma tarifa, por reduzir uma tarifa, ela deve passar pela avaliação interna da prefeitura de saber se vai ter condição de aumentar o repasse ou não dessa questão do subsídio, né? Para que as empresas possam manter sua saúde financeira em dia e poder honrar com os compromissos, honrar com os pagamentos de salário, com os custos e com a manutenção da conservação do sistema. Hoje você vê uma negociação nesse sentido? Eu espero que sim. Eu acho que está tudo muito no começo ainda. Eu acho que ainda está tudo muito acalorado por uma questão, talvez, de desconhecimento, como eu falei no começo, né? Mas tudo é uma questão de se dialogar, de se conversar e de se chegar no meio termo. Eu acho que existe um contrato que deve ser cumprido. Esse contrato tem cláusulas que prevêem toda essa questão de como é que vai se manter esse equilíbrio econômico do sistema, tá? De se garantir a saúde financeira das operadoras e de se garantir um atendimento com qualidade. Então, tudo isso tem que ser avaliado e eu acho que nós estamos no começo. É importante, por outro lado, que se tenha uma certa pressa em resolver essa questão para não prejudicar nem os passageiros, que são o primeiro a ser afetado, nem os trabalhadores, nem os operadores, né? E nem a prefeitura. Todo mundo tem que estar nesse contexto, falando a mesma língua e trabalhando em prol de uma melhoria de um mesmo sistema. Já agradece, então, ao Vinícius Rufino, que é coordenador técnico do CETUT, Nádia, e aguarda que haja, então, um consenso, né? Uma negociação que, de fato, se concretize no mais breve espaço de tempo possível, para que a população, que é a grande prejudicada, não tenha tantos prejuízos com tantas manifestações também. Nádia Rodrigues. Muito obrigada, Indira Gomes, ao Vinícius Rufino, representando aí o CETUT. A população é a grande penalizada. Lógico que os trabalhadores, os empresários também, cada um vê o seu lado, as suas questões, as suas dificuldades, mas a população de Teresina tem sido reiteradamente prejudicada desde os últimos 2 anos, especialmente depois da pandemia, com a dificuldade maior das empresas aí também nessa relação, né, com motoristas e cobradores, porque a população não tem mais acesso, como tinha, ao transporte coletivo, os terminais estão parados, o sistema de integração parou também, é um problema sério aí, esse impasse entre empresas, trabalhadores, prefeitura. Vamos torcer para que tudo melhore, né, nos próximos dias